Vocês perceberam já alterações na sociedade, assim, no quesito preconceito, LGBTfobia, a partir desse novo governo? Vocês acreditam que diminuiu? Vocês perceberam que aumentou? Como que vocês perceberam até agora, desse começo de abril? Assim, Tá, no padrão nacional, sim, o número de mortes aumentou bastante, o número de agressões aumentou muito. É como se cada um dessas pessoas tivesse o agressor que estava ali escondido, guardado na gaiola, a gaiola quebrou as barras e esse agressorzinho só saiu. Então as pessoas se sentem mais à vontade de expressar o seu preconceito, de soltar esse monstro do preconceito por cima das outras pessoas. Como quem diz assim, vocês não são gente e eu posso fazer isso. Então, sim, isso aumentou bastante. Querendo ou não, algumas pessoas esquecem que o discurso, a palavra, ela tem um poder muito grande. Tem uma pergunta que eu sempre faço. É assassino apenas aquele que puxa o gatilho ou aquele que incentivou quem puxou o gatilho? É assassino apenas aquele que puxa o gatilho ou aquele que lhe ensinou que aquela pessoa não era nem gente e que ela era uma abominação e deveria ser morta? É assassino só quem puxou o gatilho ou quem se omitiu frente a tudo isso? Se você parar para pensar, provavelmente a sua mão também estava no gatilho. Nós tínhamos, dentro dos dados, pelo Grupo Gay da Bahia, e também tem um grupo da Trans, né? Eles têm sempre dados bem atualizados. Eles trazem os dados. Até o ano passado, nós tínhamos mais ou menos uma média de cada 24 horas um assassinato motivado por LGBTfobia. 24 a 28 horas. Isso. Agora, nós estamos em torno de 18, 17 horas. Né? Então, assim, isso é nesses dados oficiais que nós temos, né? Porque que são subnotificados. Isso que os policiais querem registrar, né? Porque mesmo que tenha gravado, né, que porque você é gay, agora eu vou te arrebentar e tal coisa, eles dizem assim, não, ele estava só uma força de expressão, né? Arrumar alguma desculpa, mas era um assalto, a pessoa estava sendo espancada, deixou a carteira com tudo, mas era assalto ainda, assim, porque não é considerado, né? Então a gente tem essa dificuldade. E você vê que com a onda desses discursos, né, e toda essa movimentação dessas secretarias que nós estamos aí no governo federal e tudo mais, com esse desmonte, está dizendo assim para a população, não é necessário, não é preciso, isso era demais. Então, assim, isso tudo vai gerar, né, vai gerar mais violência nesse sentido. Então, não tem como. Então, mesmo que você tenha dados, essa população ainda não vai reconhecer que isso está acontecendo. Então, assim, isso que faz necessário a nossa luta e a briga mesmo. Porque às vezes fala, nossa, mas toda hora você está falando sobre isso. Então, você tem que perceber que você está falando toda hora sobre isso é porque alguma coisa está acontecendo, tem alguma ali. Então, não adianta apenas você falar, se parar de falar, não vai acontecer. Então, você tem que buscar o quê? A gente acabar com esse, de onde está vindo. Porque a gente acaba falando só do sintoma, né? Mas na raiz ninguém quer saber. Por exemplo, agora essa confusão toda, tirar gênero do plano municipais, estaduais, sei lá, da educação. E nem direitos, até direitos humanos, eles ficam procurando para ver se tem. Que tirou até gênero alimentício. Sim, foi. Porque isso podia trazer aquela palavra, inspirar tal palavra. coisa. Então, assim... Isso foi aqui em Balneário ou foi... Não, aqui em Balneário... Foi no Brasil todo. Isso foi no Brasil inteiro, mas aqui em Balneário também teve uma briga muito grande sobre isso. Cabe ressaltar uma coisa, que quando a gente fala sobre o número de mortes por homofobia, muitas pessoas... mas morre tanta gente. A questão não é a morte em si, mas a motivação da morte. Os dados que são apresentados pelo Grupo Gay da Bahia, pelo GGB, eles são feitos a seguinte pesquisa. Não é porque um homossexual morre que é uma morte por homofobia. Na verdade, é o que motivou. Se faz uma pesquisa dessa morte para saber se o motivo ou se a forma entra como homofobia ou não. Dentre o número de mortes que se tem de homossexuais no Brasil, nem todos
uma grande parte, não é considerada como homofobia. O que está nesses dados são os que se identifica que a motivação foi pela questão da sexualidade ou da identidade de gênero. Isso é isso. E a problemática disso é, quando a gente fala, diversos héteros morrem, mas não morrem por ser héteros. Nós morremos por sermos ou homossexuais ou transexuais. Esse é o problema. É quando você morre por ser quem você é. Não pelo que você tem, não por nada, mas apenas por quem você é. Aonde vocês aqui, ela abrange Balneário ou ela se expande para mais cidades aqui perto de Mais cidades aqui perto, não só Balneário. Mas, cidades da região, então, né? Pelo menos a gente tenta, né? Mas aqui já é um campo bem grande.